Quando nós tomamos os outros itens que eu li anterior da armadura de Deus, a nossa fé é acrescentada. Por quê? Porque para mim estar assegurada com o cinto da verdade, eu preciso conhecer a Bíblia. Eu preciso ler para mim guardar ela e ter ela como uma base, ter ela como aquilo que me assegura. Depois, eu preciso tomar ali a couraça da justiça. Então, automaticamente, porque eu creio na palavra, porque eu tomei ela como aquilo que assegura a minha vida, eu vou fazer o que é justo. Eu vou fazer aquilo que vai proteger o meu coração. Eu vou andar no caminho de retidão. Eu vou guardar aquilo que aquilo que eu retenho, eu seleciono. Eu não deixo qualquer coisa entrar no meu coração, na minha vida. Porque eu conheço a verdade. E porque quando eu conheço a verdade, eu começo a aplicar aquilo que ela instrui nós a fazer. Então, depois disso, como eu já conheço a verdade, como eu estou praticando ela, eu vou ter uma base que vai ser ela. Eu vou buscar, me preparar na palavra do Senhor. Eu não vou ir por filosofias do homem, mas eu vou pelo que a palavra me diz. E depois disso, eu tomo o escudo da fé. Porque depois de eu ter tomado esses outros itens, a minha fé ela vai ser acrescentada. Como eu citei anteriormente, a Bíblia diz em Romanos 10:17 que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Então, como tudo isso, esses itens giram em torno de conhecer a Bíblia, a minha fé é acrescentada. Quando eu não lanço nenhum item fora. Quando eu procuro tomar todos e ser atenta a isso. Então, eu tomo esse escudo. E através desse escudo da fé, através da minha fé, eu não sou atingida pelos dardos do inimigo. Eu quero aqui te dizer que às vezes vai vir pensamentos contrários. Vai vir pensamentos de que a batalha está perdida, de que você não vai ganhar, de que você não vai vencer. Mas eu quero te dizer que quando vier esses pensamentos é uma mentira muito grande de Satanás para tentar te flechar, para tentar te atingir com os dardos sujos, com os dardos em chamas dele. Mas aí eu quero te dizer que você procure declarar a Bíblia. Procure ir na palavra aonde tem versículos que te encorajem, versículos que mostrem o seu valor, que mostrem que o Senhor é poderoso, principalmente esses, e declare. A gente vê ali em Mateus 4, aonde Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto, e ali ele foi tentado. Jesus foi tentado por Satanás. E se ele tentou Jesus, que é soberano, que é poderoso, por que ele não deixaria de nos tentar? E ele nos mostra claramente que todas as vezes que o inimigo chegou até Jesus para tentar ele rebatia com o quê? Com a palavra. Ele chega até Jesus, esse relato é Mateus 4, 3, vai dizer, e chegando-se a ele, o tentador disse, se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. E ele, porém, respondendo, disse-lhe, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E assim sucessivamente, Jesus rebatia ele com a palavra. Então, nós precisamos guardar a Bíblia no nosso coração. Nós precisamos usá-la. Quando vier algum momento em que o inimigo quer nos fazer duvidar, desacreditar, nós precisamos usar a nossa fé. E aí você vai entender o porquê de usar a Bíblia. Porque logo mais nos versículos a seguir, vai dizer algo interessante, muito importante para nós. No versículo 17 vai dizer, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, nesse momento, eu preciso guardar a minha mente também. Capacete da salvação. Qual é a finalidade de um capacete? Se uma pessoa pega uma moto e sai sem capacete e cai, e bate a cabeça. Raramente, às vezes por um milagre, ela vai sobreviver. Mas ela corre sérios riscos, porque a cabeça é algo que é delicado, Então aqui ele fala sobre tomar também o capacete da salvação. Nós precisamos proteger a nossa mente. Nós precisamos crer também na nossa salvação. E isso é muito importante, porque se eu não protejo a minha mente, eu fico vulnerável. E aí funciona da seguinte maneira, porque eu já passei uma vez uma luta na minha mente, na qual o Senhor teve misericórdia de mim.
porque de mim mesma, se fosse depender do homem, eu tinha perecido. E foi a mão do Senhor que me sustentou e me deu graça, porque eram tantos pensamentos ruins que passavam na minha mente, impuros. E eu clamava ao Senhor e fui perseverante nisso, e o Senhor me deu graça, o Senhor me deu vitória diante dessa luta. Então, nós precisamos guardar a nossa mente, porque se eu não guardo a minha mente, eu vou perecer da mesma forma. Você entende que aqui não é ter um item e faltar outro, mas é um complemento? É ter toda a armadura de Deus? O que adianta um soldado ir para a batalha sem o capacete, sem proteger a sua cabeça? Vulnerável também, muito vulnerável. Então é todo um preparo. Guarda sua mente, irmão. Guarda sua mente, irmã. Aleluia, glória a Deus. Traga na sua mente aquilo que te dá esperança, aquilo que te traz vida, aquilo que é bênção. Abra sua Bíblia em Filipenses 4, 8 e 9. Vai dizer o seguinte: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. É sobre isso. É bíblico eu trazer à minha mente coisas que louvam a Deus, coisas que me traz paz, coisas que são pensamentos que são puros, pensamentos que são verdadeiros, trazer na minha mente tudo que é honesto, tudo que é justo. É bíblico. Então, quando o inimigo lançar algo sobre a sua mente que você se entristecer, que queira te causar desânimo, lembre da palavra. Traga aquilo que é verdadeiro, que é justo, que é louvável na sua mente. Esteja vigilante quanto a isso, porque é fundamental. Aleluia. E um item vai complementando o outro, e quando a gente vê, a gente está tendo vitória. Quando nós vemos, a gente está tendo êxito, né? Mediante a batalha, para a glória do Senhor. Aleluia. E aqui vai falar também sobre o capacete, né? Aqui vai falar também sobre a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. É interessante algo que Deus trouxe ao meu coração, irmão e irmã. João 14, 26, vamos lá. Abra sua Bíblia aí, João 14, 26. Aleluia, glória a Deus. João 14, 26 vai dizer o seguinte. Jesus disse: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. E aí é algo lindo, porque aqui vai dizer a espada do Espírito, que é o quê? A palavra de Deus. E Jesus fala a respeito do Espírito, do Consolador. E o Espírito Santo tem um papel fundamental em nos ajudar nas batalhas. Como assim eu devo tomar a espada do Espírito? Um soldado, quando ele vai à luta, ele não vai desarmado, ele não vai sem a espada, ele não ia sem a espada. E a palavra de Deus é a espada. Então aqui está a importância de você declarar a Bíblia, você declarar a palavra diante da adversidade, diante do cenário, diante das afrontas do adversário. Jesus, ele declarou a palavra. Jesus, ele declarou a Bíblia contra Satanás. E ele teve vitória. A gente viu quando ele foi tentar Jesus ali no deserto, Jesus declarou a Bíblia, o que estava escrito. E Jesus teve vitória sobre Satanás. E nós precisamos ter também. Nós precisamos declarar a Bíblia. Aleluia. Porque é a espada do Espírito. E o Espírito Santo tem um papel fundamental, por quê? Porque ele nos fará lembrar daquilo que a gente leu. Você está vendo que tudo gira em torno do cinturão da verdade, de conhecer Bíblia, de ter ela como algo que assegura a nossa vida. Então é muito importante eu conhecer, porque o Espírito Santo me fará lembrar daquilo que Jesus disse, e eu declararei ela, e assim eu dissiparei o mal, as trevas, através da declaração da palavra de Deus. Hebreus 4:12 vai dizer o seguinte, abra sua Bíblia, Hebreus 4:12 vai dizer o seguinte: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. Em outras traduções vai dizer que é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. E penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração.
A palavra é viva e eficaz. Aleluia, glória a Deus. Ela se aplica ainda no dia de hoje, irmão. Ela se aplica nos dias de hoje, irmão. Ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. O que é gumes? Gume é o lado afiado da espada. É o lado que corta. Então aqui ele vai comparar que ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Agora pense você uma espada com 2 lados de lâmina que corta, que é bem afiado. E pense agora se uma espada de 2 gumes ela tem um poder de penetrar. A palavra aqui é comparada a algo além, que ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Ou seja, ela é mais penetrante que uma espada que tem 2 lados de lâmina. Ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Aleluia, glória a Deus. A palavra de Deus, resumindo, é poderosa. Aleluia. E se você se dispor hoje, se levantar hoje e falar assim, eu vou viver da palavra de Deus, eu vou declarar a palavra de Deus sobre essa situação, sobre a minha vida, eu vou me revestir com toda a armadura de Deus. Se você se dispor hoje, você vai vencer. Pode até vir lutas e adversidade, mas você não vai perecer mais, você não vai ficar prostrado mais. Coloque em prática tudo que está sendo falado aqui. Tome todos os itens, não esqueça de nada. Aleluia, glória a Deus. É muito interessante, vamos voltar lá para Efésios 6, e vai dizer sobre oração aqui agora. No verso 18 vai dizer, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Aleluia, glória a Deus. Irmão, aqui está uma importância de a gente vigiar. Um soldado, pense comigo, quando ia para uma batalha, ele ficava despercebido lá no campo de batalha? Olhando para o nada, pensando? Não. Ele ficava preparado, vigilante, um lado, o outro, analisando. Ele não se distraía. Não deixe que as coisas do mundo, as coisas da vida, redes sociais, não importa o que seja, não deixe que nada te distraia. Mas esteja orando, em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Eu estou no trabalho, mas eu estou orando no meu Espírito. Eu estou lavando louça, mas eu estou orando em Espírito. Eu estou na rua, mas eu estou orando em Espírito. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Aleluia, glória a Deus. E vigiando nisso, com perseverança, com toda perseverança. E aí vai dizer, e súplica por todos os santos. Essa súplica por todos os santos não é para a imagem de escultura. Não é para aquilo que dizem que é santo. Não, não é sobre isso. Mas essa súplica por todos os santos, nós que servimos o Senhor, somos chamados de santos na palavra. Então é súplica por aquele irmão missionário que está lá do outro lado do mundo, fazendo a obra de missão, que às vezes está passando necessidade. É por aquele irmão que está próximo de mim, que às vezes está enfrentando uma luta, uma batalha, está enfermo. É súplica por todos esses. Ore para que o Senhor dê livramento, para que o Senhor ajude, suplica. Uma insistência é algo que vem do fundo do nosso coração. É a súplica. É algo insistente ali diante do Senhor, em que vamos suplicar em algo que necessitamos. Senhor, ajuda, Senhor, tenha misericórdia. Nós precisamos nos atentar a isso. Não adianta eu ter todos os itens da armadura de Deus e não ter vigilância, e não orar, e não vigiar. Eu preciso colocar tudo em prática. Aleluia, glória a Deus. Eu preciso estar atenta. Eu preciso analisar. E para eu finalizar esse estudo, eu quero aqui te dizer que nós precisamos ter uma vida de intimidade com Deus, que vai resumir nesses itens, que é conhecer a Bíblia, que é guardar o meu coração, fazer aquilo que é justo, é calçar meus pés na preparação do Evangelho da Paz, ou seja, estar preparada, anunciar a palavra, me firmar na verdade, não em filosofia do homem. Tomar o escudo da fé, ou seja, crer, com base no que eu aprendi da palavra de Deus, eu desenvolvi minha fé, creio. Tomar o capacete da salvação, ou seja, guardar a minha mente, vigiar o que entra aqui. Preciso também fazer o quê? Usar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, declarar a Bíblia. Aleluia, glória a Deus. E depois eu preciso orar em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, e vigiar nisso, com toda perseverança, perseverar. E súplica
por aquele que necessita, por aquele irmão, por aquela irmã que está passando necessidade, seja ela qual for. Aleluia. E como eu vou fazer isso tudo? Irmão e irmã, eu quero te dizer como foi comigo, que o Senhor ministrou no meu coração. Comecei a fazer devocional. Acordava de manhã, pega a Bíblia, um caderninho, uma agenda. Comecei no livro de Mateus e pedi ao Espírito Santo que me auxiliasse, que me trouxesse ao meu coração aquilo que o Senhor queria falar. E aí eu anotava. Eu anotava e ficava o dia todo meditando naquela palavra que o Senhor me deu. E com isso eu ia vencendo as afrontas do adversário, palavras contrárias, o cenário que me mostrava coisas que era desfavorável, eu ia usando a Bíblia, eu ia declarando. E assim é até hoje, né? Quando eu faço meu devocional, eu procuro meditar naquilo que eu estudei durante o dia. Eu procuro aplicar aquilo no meu dia a dia. Eu procuro guardar a minha mente, o meu coração, usar a minha fé, declarar a Bíblia, orar e vigiar também, porque é fundamental. E assim o Senhor tem me dado vitória diante da batalha. E assim também o Senhor fará na sua vida, se você se dispor a tomar os itens desta armadura. Que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor abençoe a sua casa. Que o Senhor venha falar ao seu coração e que Ele venha te dar graça para vencer as adversidades. Se esse vídeo falou com você, envie para mais pessoas, para que vidas venham a ser alcançadas, ministradas e transformadas pela palavra de Deus. Que o Senhor abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Em nome de Jesus. Deus abençoe.